Fala galera, bem-vindos a mais um Occultcast. Eu sou o Gigim, do portal imperiumfortuna.com e atosnegros.com.br. E já que a gente teve uma semana, ou duas, ou três, não me lembro bem, né, falando sobre defesa, proteção, ataque, efeitos colaterais, o que pode vir atrás da sua bunda e coisas do tipo, a galera, como sempre, pede que a gente ensine algumas coisas. E antes de você ensinar como fazer alguma coisa, lembrando sempre que a gente tem muito material, a gente tem PDF, a gente tem matérias escritas de como criar e fazer essas coisas. Porém, a galera prefere ouvir um podcast. Então, vou ser bem franco. Teremos sim um podcast, o próximo podcast, na verdade, será sobre a criação de amuletos. Só que antes que a gente fale de criação de amuletos, eu quero que vocês entendam o que vem a ser um amuleto, certo? Por quê? Quando as pessoas imaginam um amuleto, tem mais ou menos três tipos de forma que a pessoa imagina. Tem gente que imagina que todo amuleto é alguma coisa parecida com algum amuleto voodoo feito de pedaço de carne, feito de palha seca e etc. Principalmente a galera que tem mais ligação com o culto africano, eles normalmente têm essa visão do amuleto como algo que é colocado num templo onde é feita alguma prática. E sim, eles não estão errados. Tem a galera também que acredita que o amuleto, na verdade, é uma coisa muito chique, muito cara, e quanto mais cara, mais potente ela é e mais importante ela é. Normalmente a galera que pensa assim é a galera que curte bastante ordens, né? E que curte itens que foram passados de geração em geração e por aí vai. Principalmente a galera que tem uma linha um pouco mais católica, vamos botar assim, e eu vou chegar lá. E por fim, a gente tem a galera que acredita que qualquer coisa vira amuleto desde que a pessoa acredite, desde que ela tenha fé. Então o que rola? Algumas dessas pessoas estão erradas? Não. O que nenhuma delas pode fazer é definir que só existe uma forma de amuleto, né? Existem vários tipos de amuleto. Existem simplesmente amuletos que são imateriais, ou seja, você nem precisa carregá-lo com você. Você cria ele no seu plano mental, vamos botar assim, e carrega ele mentalmente com você. E tem até amuletos vivos, né? Então, saiba que sim, existem várias formas de você ter um amuleto, de você criar e utilizar um amuleto, mas nenhuma é única e não vou dizer que uma seja melhor do que a outra. Eu vou dizer que sim, algumas pessoas podem ter mais afinidade com um tipo de amuleto do que outra. Por quê? Vem tudo da questão do que a pessoa acredita, certo? Então, se uma pessoa ela vem de uma matriz indígena, ou ela vem de uma matriz africana, ou ela vem de uma matriz oriental, obviamente ela vai ter mais ligação e ela vai se dar melhor com um amuleto dessas linhas culturais que ela escolheu, certo? Então, obviamente, eu sou otaku e eu gosto de anime, então eu vou utilizar amuletos orientais. Isso faz sentido? Não, você gosta de desenho animado japonês e de cultura pop japonesa. Você não gosta da cultura nipônica em si. Você não estudou, você não participou, você nunca foi num templo, você nunca viu um sacerdote nipônico, certo? Você só simpatiza com a cultura pop dos caras. E isso também funciona com a galera afro. A gente tem atualmente muita gente que curte a cultura pop afro, certo? E as referências afro, mas elas nunca pisaram num terreiro da vida, sacou? Nunca fizeram uma oração para um orixá nem nada do tipo, certo? Então não é assim que funciona. A pessoa ela tem que ter uma ligação mais espiritual, mais energética com aquela cultura para então ela poder realmente ter alguma afinidade. Porém, a pessoa ela usa o que ela quiser e pode me mandar pra puta que pariu, porque ela faz o que ela quiser. Eu só digo que talvez funcione melhor se ela utilizar algo relacionado ao que ela já tem alguma afinidade, certo? Então vamos falar um pouquinho de amuleto. Gente, amuleto, a gente tem em
praticamente todo livro que tem a palavra magia prática vai ter alguma forma de você criar amuleto. Por quê? A maioria desses grimórios de magia prática, eles eram pequenos guias que eram vendidos por autores que queriam ganhar dinheiro. Então, para que você ganhasse dinheiro com seu público, você era sim obrigado a ensinar coisas que qualquer pessoa pudesse fazer. Fosse baseado na sua prática, fosse baseado nos estudos que você fez de prática de outras pessoas. Grimórios são feitos assim. Então, por exemplo, eu estava lendo 2 livros, que um é muito mal visto e o outro é muito bem visto, mas no final vocês vão ver que os dois têm a mesma merda falando. Eu estava lendo o São Cipriano, né? O livro de São Cipriano é um livro de bruxedo e simpatias, certo? Que ninguém sabe exatamente quem foi que escreveu, mas dizem que foi o São Cipriano que virou santo e o caralho a 4. E muita gente simplesmente acredita que ele é um almanaque de bruxedos da época. E é o que eu acredito que seja mesmo, porque se você pegar, ele tem várias versões e cada uma segue uma linha diferente. Sendo que algumas, inclusive, citam São Cipriano como bruxo, algumas citam São Cipriano como santo, e por aí vai. E algumas como devoto, né? Então a gente não sabe exatamente se aquilo ali foi um santo mesmo que fez, se foi um cara específico que fez. E o que rola? Lá a gente tem um monte de bruxedo que é muito coisa velha. Do tipo, você pegar uma esponja do mar e enfiar na vagina da sua mulher para que ela não engravide, certo? A gente fala muito disso aqui. Tem você pegar um coração de uma pomba, deixar ele secando e colocar dentro de uma caixa de fósforo para que cachorros pretos sigam você. Aí tu pensa, porra, que amuleto de merda, né? Mas é um amuleto, saca? Toda ou qualquer coisa que tem algum tipo de operação mágica não explicável, vamos botar assim, eles chamavam de amuleto. Então, por exemplo, essa esponja do mar que tu enfiava na vagina, ela na verdade servia pra quê? Pra aumentar a acidez da vagina e matar os espermatozoides. Mas pra eles era um amuleto contra gravidez, certo? Então o que rola? Você olhando hoje, depois que a gente já analisa esses objetos, boa parte deles a ciência explica, certo? Como eu disse, por exemplo, esse daí, né, da acidez. Porém, alguns deles são literalmente mágicos, são totalmente direcionados à fé. Então, como, por exemplo, você fazer uma pequena cruz com um galho de determinada árvore e colocar ela no seu bolso para que ela te traga sorte. Não tem ciência que possa explicar isso, né? Uma tentativa de manipulação do acaso. E vocês já devem ter percebido que as maritacas estão loucamente hoje. Todo dia, 6 e carambada da manhã, elas estão, né, cantando aí. Quer dizer que vai ser bom. Então, voltando. E aí muita gente não leva o livro de São Cipriano a sério exatamente por isso. Porque muita coisa que eles falam pra hoje, pra gente de hoje, lembra muito como se fosse uma coisa muito boba, uma coisa muito arcaica. E apesar dele falar sobre cartas, sobre falar de projeção, dentre outras coisas, essa parte dos bruxedos não é muito levada a sério e é exatamente onde estão os amuletos. Porém, eu estava aqui lendo um outro livro que esse já é muito mais bem quisto, que é o do Francis Barrett, o Magus, certo? E eu tava vendo aqui ele explicando, por exemplo, como fazer um remédio com sapo, né? Que é bom contra a praga, certo? Basicamente o ritual, o que é que você tem que fazer? Você tem que pegar um sapo que tá doente, pendurar o sapo de cabeça para baixo e deixar ele lá morrendo por dias e pegar tudo que cair do sapo, sacou? De dentro da boca, dos olhos e caralho a 4, porque o bicho vai estar pendurado. Você pega tudo aquilo, você faz um pó e daquele pó você esfrega no seu peito e esse pó vai te curar da praga. E já curou um montão de pessoas, de acordo com o relato do livro, certo? E eles botam isso por quê? Porque se a cobra come pó e ela não morre, então quer dizer que isso vai servir pra gente. E eles acreditam muito que o sapo odeia o ser humano. Então você utilizar da força do sapo vai fazer com que aquele amuleto funcione. Isso é o quê? Isso é um bruxedo que eu não aconselho a ninguém fazer. Só de ler você já vê que é nojento, certo? Tem aqui a frase, ó. No mês de julho, na lua minguante, pegue sapos velhos cujos os olhos estavam cheios de vermes brancos com cabeças pretas.
de maneira que ambos os olhos eram totalmente formados pelos vermes. Talvez uns 50, estreitamente compactados, com as cabeças para fora. Sempre que um deles tentava sair, o sapo o impedia com sua pata dianteira. Pendurei estes sapos e fiz com que vomitassem da maneira mencionada anteriormente, recolhendo os insetos e os outros materiais ejetados numa vasilha de cera. Ou seja, é o mesmo tipo de bruxedo que a gente encontra lá no livro, saca, do São Cipriano, e em quase todos esses livros de pequenas bruxariazinhas que as pessoas não fazem mais, elas leem mais por questão de curiosidade. Então o que rola? Isso daí é o tipo de amuleto de magia natural, certo? Isso é magia natural, porque a magia natural ela remete a toda a natureza. É óbvio, né? Mas quando a gente fala natureza, as pessoas raramente lembram dos animais. Elas normalmente conseguem lembrar de plantas e de pedras, e não lembram que os animais fazem parte. Então, por exemplo, não iremos ensinar a fazer amuletos, certo? Utilizando animais. Sendo que esses são muito utilizados principalmente em algumas culturas africanas. Porque, por exemplo, eles citam a questão de você cortar o coração de uma pomba pensando na pessoa que você quer ferrar, certo? Perfurar a língua de um boi para que a pessoa tenha problemas respiratórios. E esse tipo de bruxedo a gente vê muito no voodoo hollywoodiano, saca? Que seria uma espécie de voodoo do Haiti, que é praticado no sul dos Estados Unidos, e ele é basicamente o que alimenta qualquer filme de voodoo de Hollywood, saca? A gente sabe que o voodoo não é isso. Existe isso no voodoo? Existe, mas não é daquele jeito. Então, já deixo bem claro para vocês que a gente vai ter sim aula de como criar amuletos, e nessas aulas não vamos utilizar a parte animal. Vamos utilizar sim a parte vegetal e vamos utilizar sim a parte mineral. E quem não gostar disso, eu quero mais é que se foda, porque eu acho judiar de bicho, por mais nojento que seja um sapo ou qualquer outro bicho, eu acho uma puta sacanagem, então não vai rolar. E aí, plantas. Cara, plantas a gente sabe que tem muito, principalmente utilizando pétalas de flores, utilizando galhos, utilizando semente. Semente é muito utilizado em vários tipos de amuleto. Então já se preparem que a gente vai usar bastante disso. E, obviamente, as pedras. As pedras foi exatamente o que trouxe, né, para o público aquela visão de um amuleto chique, um amuleto pomposo. Por quê? Quando a gente fala de pedra, ninguém imagina que vai usar uma pedra não lapidada como um amuleto. Apesar de que o ideal seria realmente utilizar a pedra da forma mais bruta possível, certo? Mas, obviamente, se a pessoa quer carregar com ela, ela vai pedir uma lapidação. Então ela vai sim cortar a pedra, ela vai polir a pedra e ela vai criar um anel, um brinco, um cordão ou coisa do tipo. E todos esses amuletos funcionam de qual forma? Cada animal, vegetal ou mineral, ele tem uma determinada ligação com elementos da natureza. E esses elementos da natureza têm ligação com planetas que têm ligação também com aspectos do universo, vamos colocar assim. Então você vai ter um elemento que tem uma cor que é ligado à saúde, ou que é ligado ao sangue, ou que é ligado a alguma coisa. Isso a gente vê muito na alquimia, a gente vê muito isso quando a gente vai pesquisar, né, sobre as ervas e etc. E isso também acontece com pedras e coisas do tipo. Então, o que é que rola? Vamos utilizar muito vegetal, vamos utilizar muito mineral. Qual é a ideia? A ideia é a gente pegar essas correspondências, certo? E ativá-las nesses materiais os quais iremos carregar. Porque a criação de um amuleto nada mais é do que isso. É você ativar aquele poder, vamos colocar assim, ou aquela ligação natural que aquele elemento vegetal ou mineral, no caso, tem com o que você está procurando. Quando você ativa aquilo, é mais ou menos como se você desse um choque para acordar alguém, sacou? Mas vai ser no teu amuleto. E aí aquele amuleto vai servir como um canalizador, né? Para que a tua energia possa manter ele sempre ligado. Então a gente tem os condensadores fluídicos, que o Franz Bardon falava, por exemplo. Vamos falar muito do Franz Bardon,
né, durante essas aulas. E vamos falar, inclusive, do Francis Barrett, saca? Porque tirando a parte animal, que eu acho muito estúpida, ele fala bastante da parte mineral e da vegetal, que é bem interessante. Então, se preparem, porque a partir da semana que vem, ou no pior dos casos, na outra semana, a gente já vai começar com aulas, certo? Essas aulas vão ser gratuitas. Para quem curte, é só um podcast que estou ensinando coisas. Então, para quem não vai fazer, talvez fique um pouco chato. Vou ver se eu consigo colocar o podcast junto com a aula, tipo, um numa segunda-feira e o outro numa sexta, alguma coisa do tipo. Mas já se preparem. Então eu quero que vocês entendam que um amuleto é isso, quais são os tipos de amuleto que nós vamos trabalhar e que será num formato de aula. Se você conhece alguém que gosta e que tem interesse, chama, porque a gente vai tentar criar turmas depois mais fechadas. Essas primeiras vão ser introduções, é pra galera ver se curte, né, o que vai ser falado. Então, se você conhece alguém que se interessa em criar amuletos para proteção, para prosperidade, para limpeza e coisas do tipo, chama e avisa que a gente vai começar provavelmente na semana que vem. Lembrando sempre que a gente tem o nosso Apoia-se, então se você quer mais aula e quer que a gente dê mais aula de outras coisas, entra no nosso Apoia-se, cara. É de 5 a 50 reais. Não é obrigatório. Se você não puder, não tem problema, cara. Só dá o like, compartilha e chama os amiguinhos. Mas se você puder, cara, vai ajudar muito, certo? Para que a gente possa colocar a nossa plataforma para funcionar. Ela já tá online, só que é complicado, né? Gravar podcast, fazer o site, postar matéria, gravar aula, dar aula, fazer atendimento das aulas, ter aula na live é complicado. Então, qualquer ajuda vai ser muito bom pra gente. Mas se não puder, só compartilhar mesmo, não tem problema. Ou compra na nossa loja. Lembrando que os links estão na descrição, a loja Made in Magic, que a gente vende esses materiais que podem sim também ser utilizados, né, para que você crie os seus próprios amuletos de proteção, prosperidade, amor, né? Toda a galera vai querer saber como é que fazer a amarração. E, inclusive, eu vou trazer algumas pessoas para me ajudar nessas aulas, porque senão vai ficar muito pesado para mim, porque aulas são longas, né? São áudios, de mais de 1 hora. Então, provavelmente a gente vai ter participação da galerinha. Então, galera, muito obrigado por participarem, muito obrigado se você chegou aqui. Se você está ouvindo a gente pelo YouTube, deixa o like, se inscreve no canal, apesar da gente não ligar muito pro YouTube, mas a gente tem o nosso canal aqui, então vai que um dia, né, com bastante gente, a gente comece a investir nisso. Bom, galera, então, já estamos batendo aqui os nossos quase 20 minutos. Como eu disse, hoje é uma introdução sobre o que nós iremos falar sobre os amuletos, certo? Então se prepara, já prepara o papel, caneta para anotar tudo, porque vai ser aula e vai ser divertido pra caralho. Então, valeu, galera, até a próxima. Fortuna.